Bom dia, hoje é 19 de outubro. Copie no caderno com caneta, já que a resposta é a lápis. Coloque o nome da escola, a data, o número 293 na forma cardinal, ordinal e romana. Então é só completar 293 do 193º e depois colocar 3 is. Para recordar, copie com caneta. Capriche na letra, já que você está no 5º ano. Discurso direto. Eu quero um picolé de uva. Então, no discurso direto, é a primeira pessoa que fala, no caso, eu. E sempre a frase vem com travessão. No discurso indireto, ela disse que queria um picolé de uva. É usada a terceira pessoa e é o narrador que fala por alguém. Não esqueça de pular linha. Essa parte não precisa copiar. Apostila nova de português, da página 16 até a 22. Lembrando que a página 15 foi o trabalho para vocês fazerem um meme. Leia com atenção os enunciados para resolver os exercícios de cada página e assista ao vídeo explicativo com atenção. Capriche na letra, use pontuação, acentos, use letra maiúscula, etc. Envie as fotos das páginas prontas e certifique-se que a foto está nítida. Depois que receber a correção, corrija o que tiver errado e envie a foto novamente. Coloque certo no caderno e na apostila com caneta vermelha. E lembrando, não vou acertar lição de qualquer jeito, então capricha. Continuação dos exercícios do texto. Não julgue antes de conhecer. Enriquecendo o vocabulário. Gabriela Galinha disse com relação à notícia que Dr. Raposo lhe deu. Espero que seja alguém sossegado e asseado. Escreva o significado das palavras destacadas. Então, vocês procurem o significado da palavra sossegado e escrevam na primeira linha. E o significado da palavra asseado e escrevam na segunda linha. Clóvis Coelho acrescentou: um gato limpo ou um tatu ordeiro seria ótimo. Qual o significado da palavra ordeiro? Então, vocês vão escrever o significado da palavra ordeiro. Número 3. Logo eles ouviram um novo inquilino chegando. Explique o significado da palavra inquilino. O que é um inquilino? Então, quem tiver dicionário, procure no dicionário. Quem não tiver, pesquise o significado. Número 4. Leia as frases e reescreva-as trocando as palavras destacadas por sinônimos. Lembrando que sinônimos são palavras diferentes com sentidos parecidos, com significados parecidos. Então, vocês vão reescrever a frase substituindo as palavras destacadas. Então, um aroma doce de canela emanou pelo corredor e eles escutaram o fogo crepitando na sala do porco. Então, vocês vão reescrever a frase e trocar a palavra que está destacada. Capricha na letra quando for escrever. Então, vocês vão reescrever a frase e aonde está destacada, vocês vão escrever o significado de aroma. O que é aroma? É um cheiro, é um odor, um perfume. Então, é só completar a frase usando o significado do sinônimo. Capricha na letra quando for copiar. Letra B.
Que imundície! Aquele porco encheu de lama a nossa escada. Então, o que é imundície? Vocês vão copiar a frase e trocar a palavra imundície pelo sinônimo. Número 5. A história conta que o porco subiu ao seu apartamento e preparou-se para acender sua lareira. A palavra acender e acender são parônimas, ou seja, são palavras que possuem significados diferentes, mas são muito parecidas na pronúncia e na escrita. Descubra a diferença entre acender e ascender. Então, vocês podem perceber que as palavras são escritas bem parecidas, só que tem uma diferença de significado e de grafia. A primeira é acender, que você, por exemplo, vai acender o fogo, vai acender a luz, vai acender uma vela. E ascender, quando você vai subir, vai elevar, vai aumentar o nível. Então, procure o significado das duas. Feito isso, vocês vão escrever uma frase com cada uma das palavras. Então, na primeira linha, acender, e na segunda, ascender. Número 6. Você gosta de porco na mesa? Essa frase pode causar diferentes entendimentos. Explique quais são. Se precisar, converse com colegas ou consulte dicionários. Como nós não estamos em sala, então vocês podem estar perguntando em casa. Então prestem bastante atenção no significado. Porque imagina, você gosta de porco na mesa? O que você pode imaginar? Que tem uma pessoa sem educação na mesa, comendo de qualquer jeito, derrubando comida, fazendo sujeira. Um outro significado. Você gosta de porco na mesa? Já pensou se a pessoa tem um porquinho de estimação e esse porquinho está na mesa? O animal está na mesa? E um outro significado é que alguém pode estar fazendo uma comida, uma carne de porco. Então você pode gostar de salada na mesa, gostar de fruta na mesa e de carne de porco. Então prestem bastante atenção quando for escrever as frases com os sentidos diferentes. Número 7. Doutor Raposo foi reclamar com Gabriela Galinha. Que bagunça, ele disse. Aquele porco deixou a lenha espalhada na nossa calçada. Aponte a melhor alternativa que indica a melhor transformação do discurso direto para o discurso indireto. Então, nesse exercício, vocês vão escolher a opção que o narrador vai falar que fique melhor adequada. Doutor Raposo foi reclamar com Gabriela Galinha. Que bagunça. Ele disse, aquele porco deixou a lenha espalhada na nossa calçada. Então é ele que está falando. Então o narrador vai falar por ele. Qual dessas frases fica melhor? Doutor Raposo foi reclamar com Gabriela Galinha sobre a lenha esparramada. Doutor Raposo reclamou com Gabriela que havia bagunça na calçada. Doutor Raposo foi reclamar com Gabriela sobre a bagunça que aquele porco fez. Doutor Raposo foi reclamar com Gabriela Galinha que o porco deixou lenha espalhada na calçada. Então comparem as frases e vejam a que melhor foi adequada para o discurso indireto. Vamos descobrir. Leia as frases e circule as ações
Explique oralmente as semelhanças e diferenças entre elas. Então, lembrando, ações vão ser verbos. Não precisa explicar, mas prestem bastante atenção no que vocês vão assinalar. Tinha sido o porco quem havia varrido a sujeira. Fora o porco quem varrera e limpara todo o chão. Fora o porco quem lavara as escadas 3 vezes. Então, letra A. Quais são os verbos dessas frases? Então, vocês vão circular os verbos. Letra B. Em quais tempos verbais estão os verbos dessas frases? Então, leia cada uma das frases e circule os verbos. Então, por exemplo, porco é verbo? Não. Porco é substantivo. Sujeira é verbo? Também não. Sujeira vai ser substantivo, principalmente se estiver seguida de artigo. Quem é verbo? Também não. Então prestem bastante atenção quando for circular. Continuando. Esses verbos estão no mais que perfeito do indicativo, pois indicam um fato passado de algo que já aconteceu. É como se fosse o passado do passado. Ele pode ser simples ou composto. Os verbos fora, varrera, limpara e lavara estão na forma simples. Então, se eu for colocar no infinitivo, os verbos são foi, varrer, limpar e lavar. Aqui eles estão conjugados na forma mais que perfeita. Os verbos tinha sido e havia varrido estão na forma composta, ou seja, verbo auxiliar ter ou haver, mais particípio do verbo principal. Observação. O particípio indica uma ação passada. Exemplo: cantado, jogado, amado. Então, é uma ação que já aconteceu. Além do mais que perfeito, os verbos do pretérito e do indicativo também podem estar no perfeito. Indica um momento determinado do passado no qual os fatos já foram concluídos. Exemplo: aquele porco deixou a entrada do prédio coberta de farinha. Aquele porco encheu de lama a nossa escada. Que horror! Exclamou Clovis. Isso é perfeito. Agora, imperfeito. Expressa o passado inacabado, um passado contínuo, permanente ou habitual. Exemplo: Gabriela Galinha estava pendurando a roupa no varal. Ele carregava 2 pesadas sacolas de supermercado. Então, no perfeito, a ação já foi concluída, e no imperfeito, é como se continuasse existindo. Vamos praticar. Complete os verbos de acordo com a forma verbal indicada.
Então, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu coloquei o começo do radical, então vocês vão colocar a mesma coisa e completar o verbo, a conjugação do verbo. Então, no pretérito imperfeito, eu respeitava, tu respeitavas, ele respeitava, nós respeitávamos, vós respeitáveis, eles respeitavam. Não precisa fazer esse risquinho aqui. Isso é só para vocês completarem o pedacinho que está faltando. Então, essa parte vai ficar toda igual. Se vocês repararem, ó, é a mesma coisa. O que muda é o final da palavra. Pretérito perfeito do indicativo. Eu respeitei, tu respeitaste, ele respeitou. Nós respeitamos, vós respeitastes, eles respeitaram. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão completar o que está faltando. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu respeitara, tu respeitaras, ele respeitara. Nós respeitáramos, vós respeitareis, eles respeitaram. Continuando. Escreva uma frase exclamativa com o verbo estudar no pretérito perfeito. Então, eu coloquei aqui do lado a conjugação do verbo no pretérito perfeito. Então, ficaria: eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. É para fazer uma frase exclamativa. Exclamativa é porque vai usar um ponto de exclamação. Então, isso aqui é o meu exemplo. Vocês vão fazer outra frase. Como tem bastante linha, vocês podem copiar a minha frase e fazer outra embaixo, usando esses verbos aqui, nesses modos que já está no pretérito perfeito. Tirou nota 10, mas ele estudou. Então, precisa ter o ponto de exclamação. E o verbo também. Número 3. Escreva uma frase interrogativa com o verbo amar no pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, frase interrogativa. Para ser frase interrogativa, precisa da interrogação. Vai usar o verbo amar no pretérito mais que perfeito. Aqui do lado eu coloquei a conjugação do verbo. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Exemplo. Então, continuando. O verbo é amar e vocês vão formar uma frase usando uma das conjugações do verbo no pretérito mais que perfeito. Então, tu amaras o carro na sombra. Então, invente a frase que vocês quiserem usando os verbos na forma correta. Número 4. Escreva uma frase negativa com o verbo julgar. Para ser frase negativa, precisa ter a presença da palavra não, nunca ou jamais. E o verbo conjugado, julgar, no pretérito imperfeito do indicativo. Então, eu julgava, tu julgavas, ele julgava. Nós julgávamos, vós julgáveis, eles julgavam.
Então eu coloquei um exemplo, mas vocês vão fazer outra frase. Lembrando que precisa da palavra não e do verbo na forma do pretérito imperfeito. Ele não julgava ninguém. Como eu disse, forma negativa poderia ser não, nunca ou jamais. Ele nunca julgava ninguém. Ele jamais julgava ninguém. Ou julgava alguém. Então invente a frase. Número 5. Já aprendemos que o verbo mais que perfeito do indicativo possui duas formas, a simples e a composta. Leia as frases a seguir e passe os verbos da forma simples para a forma composta. Siga o exemplo da conversa entre Patty e Cíntia. Eu já comprara os ingressos para o cinema quando você chegou. Então, eu já comprara os ingressos para o cinema quando você chegou. Essa é a forma simples. Forma composta. Eu já tinha comprado. Então, mais que perfeito, comprara. Mais que perfeito na forma composta, já tinha comprado. Agora nas frases. Quando chegamos ao teatro, a apresentação já começara. Está na forma simples. Na forma composta, vocês vão usar duas palavras. Então vão reescrever a frase. Quando chegamos ao teatro, a apresentação já tinha começado. Então lembrando que poderia ser o verbo ter ou o verbo haver. Então havia começado ou tinha começado. Letra B. Quando a galinha e o coelho foram olhar o porco, já limpara e varrera. Então, quando a galinha e o coelho foram olhar o porco, já limpara e varrera. Então, vocês vão copiar a frase do jeito que está e substituir a parte grifada pela forma composta. Então, quando a galinha e o coelho foram olhar, o porco já tinha limpado e varrido, ou já havia limpado e varrido. Ao final, Gabriela compreendera que recebera um vizinho maravilhoso. Ao final, Gabriela tinha compreendido que tinha recebido um vizinho maravilhoso. Admiraram as xícaras e os potes que o porco fizera em sua oficina. Admiraram as xícaras e os potes que o porco tinha feito ou havia feito em sua oficina. Então, lembrando que está na forma simples, vai passar para a forma composta. Os verbos não podem ser outros. Verbo começar, limpar, varrer, compreender, receber e fazer. Então, são esses que estão destacados. Número 1. Conjugue o verbo que estiver faltando no tempo adequado. Siga o modelo. Eu comi feijão ontem. Antes, eu não comia. Fui viajar ontem. Fazia tempo que eu não. Se o verbo é viajar, vocês vão completar com o verbo em outro tempo. Fazia tempo que eu não viajava.
Sábado passado nós jantamos fora. Antigamente, nós jantávamos sempre em restaurantes. Hoje eu escrevi um e-mail para uma amiga que mora longe. Minha avó diz que antigamente ela escrevia cartas. Eu saí com meus amigos ontem. Quando era criança, eu só saía com os meus pais. Então já tem o verbo grifado. Vocês vão usar o verbo grifado e colocar no tempo adequado. Não é para mudar o verbo, pegar uma outra palavra. São os que estão grifados que vocês vão colocar no tempo verbal correto. Número 2. Complete as frases com os verbos do quadro. Os vizinhos a respeitar uns aos outros. Então, vocês vão usar as palavras que estão no quadro e completar as frases. Lembrando que as frases não repetem. As palavras não são repetidas. Então, os vizinhos havia feito a respeitar uns aos outros, deu sentido? Os vizinhos prometera. Os vizinhos encantou. Então, leiam corretamente as palavras e coloquem as palavras que deem sentido. Por exemplo, aqui, os vizinhos está no plural. Então, eu não posso pegar uma palavra que está no singular. Então, leiam corretamente e completem corretamente. Se tiver dúvida, pergunte. Terminou a lição, tire foto e envie. Mãos à obra.